Meus queridos ouvintes, continuemos meditando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Luís Maria Grignon de Montfort. De todas as verdades que acabo de expor em relação à Virgem Santíssima e seus filhos e servos, o Espírito Santo oferece-nos, na Sagrada Escritura, uma figura admirável na história de Jacó, que recebeu a bênção de Isaac, seu pai, devido ao engenho diligente de Rebeca, sua mãe. Ei-la, tal como nos é referida pelo Espírito Santo. Acrescentarei depois a minha explicação. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava eternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente todo cheio de mistérios. Isaac, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e disse-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou-os para Isaac, já que sabia que ele gostava muito. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú que ela guardava. Depois cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele das mãos que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaac ficou confundido ao ouvir-lhe a voz, que lhe pareceu ser a de Jacó, e mandou aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pelos, disse: Na verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Depois de ter comido e ao beijar o filho, aspirou o odor dos vestidos de Jacó e abençoou-o. Deus te conceda o orvalho do céu e terras fecundas. E constituiu-o Senhor de todos os seus irmãos, concluindo a bênção com estas palavras: Quem te amaldiçoar, seja também maldito, e quem te abençoar, seja também bendito. Mal Isaac tinha acabado de pronunciar estas palavras, entrou Esaú, trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado de extrema confusão ao compreender o que se tinha passado. Mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois, neste procedimento, reconhecia claramente o dedo de Deus, Então, Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos que Esaú é figura daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com uma bênção terrena e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar essa morte se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvo pelas diligências e bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu fielmente.
Antes de comentar esta bela história, é necessário fazer notar que no dizer dos santos e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados. Esaú, por seu lado, é figura dos réprobos. Para verificar isso, basta examinar o procedimento de um e do outro. Primeiro, Esaú, o primogênito, era forte e de constituição robusta, sagaz e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiando apenas na sua própria força e engenho, trabalhava só fora de casa. Terceiro, não se preocupava muito em agradar a Rebeca, sua mãe, e nada fazia para se tornar agradável a ela. Quarto, era de tal maneira ávido e escravo da gula que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, era como Caim, muito invejoso em relação a seu irmão Jacó, a quem perseguia pertinazmente. Eis como se comportam diariamente os réprobos. Primeiro, confiam nas próprias forças e habilidade para os seus negócios terrenos, e quanto mais hábeis são e iluminados para as coisas da terra, tanto menos o são para as coisas do céu. Segundo, por isso quase nunca habitam na própria casa, ou seja, no silêncio íntimo da sua consciência, a casa interior e essencial confiada por Deus a cada ser humano para que nela habite segundo o seu próprio exemplo. Deus, com efeito, permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não gostam nem do recolhimento, nem da espiritualidade, nem da devoção interior. Pelo contrário, consideram imbecis, beatas e rústicas aquelas pessoas que são interiorizadas e apartadas do mundo e que trabalham mais para dentro de si mesmo do que para fora. Terceiro, os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra. Mas, de resto, não suportariam que alguém a amasse ternamente, porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Encontram sempre motivos de crítica às práticas de devoção para com a Mãe de Deus, práticas a que se entregam fielmente os bons filhos e servos de Maria Santíssima, para merecerem o seu afeto, e não julgam esta devoção necessária para a salvação. Acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção para ganharem a estima da Santíssima Virgem e serem seus servos, rezando e balbuciando algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem emenda, conversão da própria vida. Quarto, estes réprobos, ou seja, aqueles que Deus reprova e que certamente serão condenados, vendem o seu direito de primogenitura, ou seja, a possessão do paraíso, por um prato de lentilhas que são os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc. Casam e dão-se em casamento, sem se preocuparem, como fez Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus prazeres, vendendo por um breve momento de gozo
por uma vil fumarada de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência e a sua herança do céu. Quinto, por último, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos à pobreza, enquanto eles, os réprobos, fazem fortuna, buscam seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam vida folgada. Jacó, figura dos consagrados. Jacó, o mais jovem, era, primeiro, de constituição débil, manso e pacífico, estando habitualmente em casa para merecer as boas graças de sua mãe Rebeca, a quem amava com afeto filial. Se saía, não o fazia por capricho próprio ou porque confiasse nos seus próprios talentos, mas para obedecer à sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la, evitava tudo que lhe pudesse desagradar e fazia tudo que julgava que lhe dava prazer. Tudo isto aumentava o amor que Rebeca lhe dedicava. Terceiro, em todas as coisas mostrava-se submisso à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente e em tudo, prontamente sem demora e amorosamente sem se lastimar. Ao menor sinal da sua vontade, o pequeno Jacó corria e punha-se à disposição. Acreditava, sem objetar, em tudo que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela o mandou ir buscar 2 cabritos a fim de preparar um prato para Isaque, Jacó não lhe objetou que bastava 1 cabrito para a refeição de uma só pessoa, mas, sem discutir, fez o que ela lhe pedira. Quarto, tinha uma grande confiança na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades e consultava-a em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Finalmente, imitava na medida das suas forças as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia mais em casa do que fora era o querer imitar a mãe, que era muito virtuosa, e fugir das más companhias que corrompem os costumes. Assim procedendo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis agora como se comportam diariamente os predestinados, figuras de Jacó. Primeiro, ficam em casa com sua mãe, o mesmo que dizer que apreciam o silêncio, são interiores e aplicam-se à oração na companhia e exemplo de sua mãe, Maria Santíssima, cuja glória reside toda no interior, e que em toda a sua vida
tanto amou o recolhimento e a oração. É verdade que aparecem algumas vezes em público, mas é para obedecer à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os seus deveres de Estado. Por maiores que sejam, na aparência, as coisas que fazem exteriormente, estimam muito mais as coisas que fazem dentro de si, no interior, em comunhão espiritual com a Santíssima Virgem. É aí que realizam a grande obra da sua perfeição, em comparação com a qual todas as outras coisas não passam de jogos de criança. Por isso, enquanto por vezes seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita dedicação, habilidade e sucesso, e recebendo os louvores e aplausos do mundo, os consagrados por seu turno, iluminados pelo Espírito Santo, compreendem que há maior glória, vantagem e prazer em viver no silêncio e recolhimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa inteira e perfeita submissão à sua mãe. Sabem que isto vale muito mais do que realizar por si sós no mundo maravilhas de natureza, de graça e de milagres, como tantos Esaús e réprobos. Glória e riqueza na sua casa. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O passarinho achou uma casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar os seus filhinhos. Ah, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, onde fostes vós o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem só de vós recebe auxílio e decide no seu coração subir degraus em todas as virtudes, a fim de crescer no caminho da perfeição neste vale de lágrimas. Segundo ponto: os predestinados, figuras de Jacó, amam com afeto de piedade filial e honram verdadeiramente Maria como sua mãe e senhora. Amam-na não só com os lábios, mas em verdade. Honram-na não só exteriormente, mas do fundo do coração, evitando, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticando fervorosamente tudo que julgam poder atrair-lhes sua benevolência. Trazem-lhe e oferecem-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas aquilo que os 2 cabritos figuravam, ou seja, o próprio corpo e a própria alma, com o que deles depende, para que de Maria os receba como algo que lhe pertence, os mate e os faça morrer para o pecado e para si mesmos, esfolando-os e despojando-os da própria pele, do seu amor próprio, de forma a agradarem a Jesus, seu Filho, que não quer por amigos e discípulos, senão os que morrerem para si mesmos. Os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e segundo a sua maior glória, aquela glória que ela conhece melhor do que qualquer outra criatura. E assim, bem purificados de toda mancha, despojados de todo o egoísmo e bem preparados pelos seus cuidados e súplicas, este corpo e esta alma possam encontrar-se conformes ao gosto de Deus e serem assim achados dignos de receberem a sua bênção.